Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Renata Santos e hoje teremos a nossa primeira aula de ressonância magnética nuclear. Pessoal, em 1882, Nikola Tesla descobre o campo magnético oscilante, abrindo caminho para uma nova área de pesquisa envolvendo o magnetismo. Edward Purcell desenvolveu em 1946 a ressonância magnética para fins industriais. Pessoal, por esse motivo, esse Edward Purcell e o Felix Bloch, em 1952, receberam o Prêmio Nobel de Física por desenvolver novos métodos de medição precisa do magnetismo nuclear, que mais à frente vocês vão ver o quão isso foi importante. Temos hoje o benefício de dispor de um exame de imagem que é excelente para visualizar tecidos, órgãos, partes moles no geral. Em 1971, o físico Raymond Damadjian demonstra que os tecidos e tumores têm diferentes tempos de relaxação magnética nuclear, estimulando futuras aplicações da ressonância, que hoje é popular, em imagens de tecidos. A partir de 1977, a ressonância foi aplicada na medicina como alternativa ao uso de raios-x. Permitindo diagnósticos mais precisos, Mansfield descreveu as primeiras imagens humanas, que foram de mão e tórax. Só em 1978 que veio as imagens de cabeça e abdômen também desenvolvidas por Mansfield. Infelizmente, pessoal, as reivindicações de Mansfield na época foram rejeitadas por seus colegas cientistas, mas, para nossa felicidade, ele continuava implacável em estudar as aplicações da ressonância em tecidos, em partes moles. Temos aqui a imagem de um aparelho de ressonância magnética composto pelo gantry, pelo tubo, pela mesa. Eu não coloquei aí a parte do comando, tá? Pessoal, este é um aparelho de ressonância e o primeiro equipamento foi instalado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no ano de 1986. No ano de 1990, foi instalado um outro aparelho também de ressonância no Hospital das Clínicas, também em São Paulo. A ressonância magnética é um exame capaz de proporcionar um avançado diagnóstico em diferentes partes do corpo. Trata-se de um aparelho de avançada tecnologia, que utiliza um intenso campo magnético para gerar as imagens. É um exame que não emite radiação, preservando assim a saúde do paciente. A ressonância magnética refere-se ao uso de campos magnéticos e ondas de radiofrequência para obtenção de uma imagem. Temos aqui, pessoal, a imagem de uma ressonância magnética. Vocês podem ver que ela é bem diferente de uma imagem de raio-x ou de uma tomografia. Visualizamos muito bem órgãos e tecidos, a questão da coluna, vértebras, muito bem visualizada, o que não é permitido no exame de tomografia ou mesmo raio-x. A imagem gerada na ressonância representa as diferenças existentes entre os vários tecidos do organismo. A aquisição é feita de modo não invasivo, não utiliza radiação ionizante. E é uma resolução maravilhosa para a visualização de partes moles. Vamos aqui para as principais diferenças entre tomografia e ressonância magnética. Pessoal, são dois exames diferentes, Apesar de o aparelho ser bem parecido, a ressonância tem um tempo maior de exame, para você fazer esse exame. A tomografia você faz em poucos minutos. A tomografia utiliza radiação ionizante. A ressonância, o uso de magnetos, ela é através da radiofrequência. Na tomografia, temos o uso do contraste iodado, que é muito fácil, várias pessoas, muito comum, na verdade, terem alergia a esse tipo de contraste iodado. Já na ressonância, é o gadolínio, que não utiliza iodo e por poder causar alergia, ele pode, porém, o índice de alergia no contraste do gadolínio é muito baixo. E ele também é utilizado para diminuir o tempo de relaxamento dos prótons, para dar uma visualizada melhor na estrutura da imagem. E na tomografia temos o corte somente axial, já na ressonância temos 3 planos de corte, que é o axial, o coronal e o sagital.
A ressonância ainda tem outras vantagens. Entre elas, podemos destacar a identificação de pequenas estruturas, obtenção de imagens de vasos sanguíneos, determinando de direção e velocidade do fluxo sanguíneo sem a necessidade de contraste. O que não acontece na tomografia, tá? Geralmente, para ter uma visualização melhor da estrutura, é utilizado o contraste, tá? Os meios de contraste. Pessoal, informação importante, tá? O campo magnético funciona como um ímã gigante. O magneto nunca desliga. Portanto, mesmo que o aparelho não esteja sendo usado, ele sempre estará ativo, tá? Podendo sim ocorrer riscos de acidentes. A sala fica toda magnetizada, porque vocês conseguem visualizar essa parte interna aqui do aparelho, é como se fosse um ímã mesmo, tá? Então, mesmo sem funcionar, ele continua magnetizado, podendo causar vários tipos de acidente. Alguns cuidados devem ser tomados antes de entrar em uma sala de exame de ressonância magnética. Objetos como cartão magnético, marca-passo, relógio, celular, podem parar se estiver no campo magnético. Outros, como tesoura, bisturis, enceradeiras, canetas, aquelas que têm metalzinho na lateral, macas, balões de oxigênio, podem ser atraídos pelo magneto e desse modo comportarem como projéteis. Pessoal, já imagina a situação, você está com o paciente lá dentro do aparelho e de repente vê um objeto arremessado. Isso é um risco muito grande, então vocês têm que ficar atento a esses tipos de materiais para não adentrar dentro da sala de exame. O marca-passo é um dispositivo de aplicação médica que tem o objetivo de regular os batimentos cardíacos. Esse procedimento é conseguido através de um estímulo elétrico emitido pelo dispositivo, com a finalidade de controlar os batimentos cardíacos. A frequência magnética emitida pela sala de exame fará com que o marca-passo pare de funcionar, pondo em risco a vida do paciente. O mesmo cuidado deve-se ter com pacientes que fazem uso de clipes de aneurisma. Em 1995, todos os clipes implantados foram de ferro magnéticos e não podem realizar o exame de ressonância. Desde então, de 1995 para cá, esse material já foi modificado, então assim, o risco de prejudicar é bem menor comparado a esse ferro magnético utilizado nos clipes de aneurisma. Temos aqui a imagem de um marca-passo, né, que ele pode parar e colocando em risco a vida do paciente quando em contato com a sala de exame magnetizada. E aqui a imagem de um clipe de aneurisma. Pessoal, a atração magnética sempre menor em campo baixo e maior em campo alto. Renato, o que é isso? Quando o aparelho de ressonância for de campo fechado, que é aquele onde o tubo ele é todo parecendo uma rosquinha, né? É mais rápido e a qualidade da imagem é melhor. Por outro lado, quando o aparelho é de campo aberto, o exame é mais demorado e a qualidade inferior. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o aparelho de campo fechado, o exame de campo fechado. Você pode ver que o gantry, o aparelho é todo fechado, ele não tem as bordas abertas como aqui no aparelho de campo aberto. No aparelho de campo fechado, até a Tesla dele é um pouco maior, 3.0. Já no campo aberto é 0.3. Então, a qualidade da imagem realmente é inferior e o tempo de exame é um pouco maior. Se a gente for fazer uma analogia, esse de campo fechado é como se toda a energia, todo o magnetismo fosse concentrado ali dentro. Já no de campo aberto, ele meio que se expande, ele se espalha. Então, por esse motivo, tem um tempo de exposição maior, né? Por ele não estar concentrado ali ao redor do paciente, em torno do paciente. A ressonância é um grande avanço da medicina, pois é uma poderosa ferramenta de diagnóstico. Fornece informações significativas sobre o cérebro, vasos, coluna vertebral e órgãos internos. A ressonância é muito diferente do raio-x, pois não produz radiação ionizante e os riscos biológicos são desconhecidos, tá? Não fazem uso da radiação ionizante, sim de radiofrequência. As imagens são obtidas colocando o paciente sob a ação de um campo magnético intenso, constante e altamente uniforme. É muito difícil também, pessoal, ter a questão de riscos de artefatos na imagem. Pela questão do magnetismo interno, aquela constante
exposição uniforme, tá? E vamos finalizar nossa aula aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.